Olá, então, pessoal da coluna Rádio Livre Sorocaba. Hoje estou aqui com o Vitor Falasca. Ele é professor de geografia nas fundações Ubaldino do Amaral e Dom Aguirre, aqui de Sorocaba. E também ele é formado em geografia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pós-graduando por lá também. Ele está fazendo mestrado lá, Vitor? Isso, eu faço pesquisa no programa de pós-graduação em geografia na categoria de mestrado. Perfeito, maravilha. E hoje a gente vai bater um papo aqui então sobre essas questões das rádios livres. A gente vai pensar um pouco como é o contexto contemporâneo, como é na atualidade essas questões do rádio e a independência de uma pauta, a liberdade de expressão que a gente pode ter, quais são os recursos de difusão desse meio de comunicação hoje em dia, né? Então, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, do ponto crítico, como surgiu a ideia e qual é a linha editorial que você tem ali no podcast. Bom, vamos lá então. Olá, pessoal, tudo bem? O ponto crítico ele surge mediante uma série de contextos específicos que tem a ver com a própria quarentena, né? E com algumas questões profissionais que é interessante a gente debater aqui. Então, primeiro, eu havia uma necessidade muito grande de ter uma atividade de divulgação de informações em relação à quarentena minha, pessoal, e descobri que outros amigos próximos também tinham essa necessidade, não sentiam que as redes sociais, de maneira geral, eram suficientes para divulgar o que conhecem ou para simplesmente esclarecer as suas preocupações para as outras pessoas, né? A gente tem aí os primeiros programas ligados a bem o começo da quarentena, né? E também que o podcast é uma modalidade que eu me encontrei no sentido pessoal de realização. Eu tentei produzir algumas coisas no YouTube, foi muito sem sucesso mesmo, por inúmeros motivos, mas acho que o principal mesmo é técnico, né? Eu não tenho uma câmera, eu não sei editar vídeos, enfim. Para ter uma equipe em relação a isso, eu teria que ter um capital que, bom, eu não tenho. E o podcast, ele trouxe tudo que eu não conseguia ter no YouTube, eu conseguiria ali. O microfone, eu consegui ter um microfone. Edição de áudio é uma coisa que eu já sabia fazer minimamente, né? Não profissionalmente. E também um outro aspecto que é o nicho, né? O público do YouTube e o público do podcast, quer queira, quer não, eles são diferentes. Hoje, talvez eles se misturaram mais, mas são públicos diferentes. Públicos aptos a receber conteúdos diferentes, né? Eu gosto de falar bastante. O YouTube não tem muito espaço para gente que fala bastante, né? E o podcast só é de pessoas que falam bastante. Então, foi algo que foi muito bacana. E o segundo elemento, que eu acho que é uma coisa que eu não posso deixar de falar, não importa, a gente tem que colocar aqui, é que desde 2016, mas mais intensificado em 2018, a gente tem uma comunidade paralela atacando professores nas redes, principalmente nas redes privadas, impossibilitando os professores de expressarem não simplesmente a sua opinião, mas também fatos científicos e fatos do cotidiano comprovadíssimos. Então eu não estou falando aqui do que eu acho das coisas, eu estou falando de coisas muito básicas, né? E análises mesmo, né? Que enquanto profissional da educação que nós somos, nós temos que fazer, por compromisso profissional, inclusive. E, enfim, diversos históricos aconteceram, e eu tinha que encontrar um lugar, então, onde eu pudesse continuar falando o que eu gostaria de falar, sem sofrer nenhum tipo de repressão comunitária que eu não pudesse responder, né? Então, no podcast, se alguém me criticasse, se alguém me xingasse, enfim, ele é um espaço meu, né? Então, eu posso administrar ele exatamente como eu quiser. Então, ele é uma mistura de compromisso, liberdade, né? E atuação. Para que tipo de público realmente você fala? Porque eu vejo que ali você dá uma conotação, algumas vezes política para alguma coisa, com uma questão mesmo educacional. Para quem você está visando isso, certo? Para quem você está falando? O meu nicho específico mesmo são os jovens, principalmente os jovens de ensino médio. Eu tive isso como foco. Eu queria que o podcast fosse uma porta, ou no mínimo uma janela, para o universo, né, da podosfera, digamos assim, para esse público, porque não é o principal público de podcast, né? A gente sabe que o público de podcast é um público adulto, é um público acadêmico, muitas vezes. E existem estudantes de ensino médio, existem adolescentes que gostam desse tipo de linguagem e que se interessam por essas coisas. Só que eles não conseguem, por exemplo, chegar num podcast de 3 horas seguidas
com alguém que eles não conheçam ou com alguém que fale extremamente técnico, né? E, então, assim, eu queria ter esse espaço para eles, né? Isso acabou sendo muito interessante porque quando a gente olha para os gráficos estatísticos, né, que o Spotify divulga para a gente, ele apresenta que existe esse público para nós, mas que nós também temos um público acima de 40 anos. Foi muito interessante ver que tinha esses, não extremos, mas públicos bem diferentes, né, com pegadas diferentes. Mas o foco era esse. A gente queria produzir um conteúdo para esse pessoal que está no YouTube, que está consumindo um material, às vezes, duvidoso. Eu tenho totais convicções que eu vou usar essa palavra, duvidoso, né? Porque não tem referencial, porque não tem compromisso, porque as pessoas já se posicionaram que elas não vão ter compromisso mesmo. Então, é chegar e falar assim, olha, você não entendeu muito bem o que ele está falando aqui, ou é muito esquisito o que ele está falando aqui, tem o meu episódio aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu trouxe um profissional mesmo para falar, ou eu mesmo sou a pessoa que está falando sobre isso. Então, venham para cá ouvir aqui no podcast. Uma coisa que você falou que eu acho extremamente interessante nessa questão mesmo que a gente tem com essa facilidade, né, da ferramenta, é justamente essa questão de simplificar muitas vezes o conteúdo acadêmico, que muitas vezes não chega nas pessoas, né? A gente está falando ainda de um país que, infelizmente, a educação ela é muito defasada. Pessoas que não têm, não sabem algarismos romanos. Então, se a gente tem essas terminologias muito acadêmicas, pode afastar essas pessoas mesmo, né? E é uma coisa que a gente sempre tem um cuidado na área de comunicação de fazer esse ajuste técnico de linguagem, né? Pode até se dizer que é uma questão de uma divulgação científica mesmo, mas é super Uhum. interessante você está falando isso de um posicionamento de uma área que é de geografia, mas que tem também essa sensibilidade, como se fosse mesmo uma empiria selvagem. Porque, queira ou não queira, a gente vê isso no nosso cotidiano, não tem jeito, né? Esse tipo de transformação. Então, eu queria saber de onde você percebeu isso, como você tenta ajustar essa linguagem também. Então, olha só, eu acho que é importante a gente fazer alguns apontamentos, até para a gente refletir alguns aspectos. Primeiro, a geografia, por mais que as pessoas que não se aprofundaram no tema depois da escola, né, não teve essa noção, mas ela tem um compromisso muito grande com todo esse posicionamento social. A gente tem uma fala que é interessante, que eu achava que era da minha universidade, mas na verdade, quando eu conheci outras universidades, essa fala também se propõe lá, né, se propaga lá, que é assim, para que, e aí entre parênteses um M, né, de quem, né, serve a sua geografia. Então, é uma reflexão que a gente tem do primeiro dia da graduação até o último dia da graduação, que vai seguir para a nossa vida inteira. E é um questionamento que eu faço, particularmente, todos os dias. Para quem serve a minha geografia? E para que serve a minha geografia? E o que é a geografia, se não uma gigantesca contestação da realidade? Então, é uma maneira de, ali, através do podcast, eu conseguir fazer isso. Um outro aspecto, um apontamento interessante que a gente tem que fazer, e aí, enquanto educador, é que a gente passou muito tempo preocupado com o que a gente vai chamar aqui de transposição didática, né? Que seria adaptar o conteúdo para a sala de aula, só que essa preocupação ela foi tão, digamos assim, não direcionada, que muitas vezes acontece uma distorção do conhecimento científico. Então, hoje, né, os educadores, eles têm uma preocupação muito séria de que existe um conhecimento escolar que é da escola, que é fruto da escola, ou da sociedade, no caso aqui que a gente está discutindo, né? E o da academia, ele não pode ficar num muro e numa bolha. E sim, a gente tem que produzir uma simbiose entre esses dois conhecimentos, né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, ainda existia aquela discussão entre conhecimento científico e senso comum como duas coisas completamente distantes uma das outras, sendo que o conhecimento científico nada mais é que uma enorme reflexão sobre tudo que acontece no mundo, né? É uma enorme descoberta sobre os fenômenos. Então, como é que a gente vai criar isso e deixar isso lá longe, né? E como você disse, né? Olhando de maneira mais específica para o contexto brasileiro, a gente tem uma dificuldade muito, muito grande no sentido educacional, porque a nossa educação, historicamente, foi composta, né, por pessoas que não são da educação, é a igreja. E hoje, posterior à ditadura, posterior a uma série de coisas, é que nós estamos finalmente conseguindo profissionalizar os professores.
A minha leva, eu posso dizer que seria talvez uma primeira ou uma segunda leva de professores que realmente entraram na universidade falando assim, eu vou dar aula para educação básica. E aí, dentro desse aspecto, a gente volta a pensar, e a educação, ela morre na escola? Ela só acontece na escola? Claro que não, né? O podcast, por exemplo, não só o meu, né, mas acredito que boa parte dos podcasts que existem aí tem esse aspecto educacional justamente comprovando, né, que nós estamos divulgando o conhecimento ao mais, digamos assim, o mais longe possível, né? Porque, aí de novo, né, o comparativo ao YouTube, desculpa, eu vou fazer muito esse comparativo, mas enquanto o YouTube eu tenho que estar com ele aberto, eu tenho que estar com ele olhando, eu tenho que ter uma grande navegação, o podcast eu posso baixar, o podcast eu posso ouvir enquanto eu estou dirigindo, o podcast eu posso ouvir enquanto eu faço qualquer outra coisa. Então ele está muito, absurdamente, muito mais acessível às pessoas. Muito mais acessível. E ele é completamente, pelo menos por enquanto, né, livre de propagandas, né? Então você consegue assistir, escutar um podcast realmente porque você quer ouvi-lo, né? Não ficar vendo de 5 em 5 minutos uma propaganda do Quai ou do TikTok ou qualquer outra coisa. Mas uma coisa super interessante que você também falou aí, Vitor, que eu consegui fazer até um paralelo com o que o professor Luiz Fernando Santoro, lá da ECA, fala também, né? Dessas pontuações da geografia, a questão do porquê e para quem. E ele fala justamente, lá nos anos 80, um dos primeiros artigos que ele fala sobre rádio livre, lá em 1981, ele vem falar justamente disso, das rádios, né? E o porquê que você tinha essas rádios. E ele tem algumas definições, ele fala justamente, as pessoas elas têm uma emissora de rádio independente, comunitária, que seja, para quem, ou para alguma pessoa, com quem ou com alguma comunidade, ou por quem ou por uma comunidade ou alguém também, né? Então é muito interessante ver esse paralelo de uma questão social mesmo dentro da comunicação e de geografia, né? E pegando todo esse paralelo aí, certo? Os ouvintes, eles se sentem representados por você? Você tem um feedback disso? Como que é toda essa questão da relação que você tem com os seus ouvintes? Então, bom, acho que é importante colocar que eu estou num hiato por questões acadêmicas, acho que você me entende bem. Então, antes desse hiato, né, nós tínhamos um feedback muito bacana, primeiramente as pessoas mais próximas, claro, né, eu não tenho poder de publicidade ainda, poder financeiro de publicidade, mas isso foi se expandindo, né, até atingir, por exemplo, pessoas do mundo acadêmico que vieram me procurar, falar, claro que gostaram muito, né, dar algumas dicas, inclusive, consegui entrevistar algumas pessoas do mundo acadêmico, inclusive, que foi muito bacana, porque sentiram que eu tinha um espaço, e esse foi interessante de ouvir, eu tinha um espaço que eles se sentiam seguros para falar, ou seja, que eles podiam realmente falar o que eles acreditavam, divulgar, a mesma coisa que eu sinto na educação básica, né? Eu estou falando aqui de professores também da rede privada de nível superior. Eu também recebi feedbacks de adolescentes dizendo que gostavam muito de ouvir o que eu estava falando, primeiro porque, de novo, né? Mesmo, segundo eles, né? Aspas aí, né? Eu falando difícil, mas era um difícil que dava para entender. Então isso foi muito bacana. Outra coisa também que eles gostaram, porque as temáticas que eles propunham foram praticamente 100% atendidas, então todas as vezes que surgiram, enfim, necessidades ali de se falar o que eles queriam, professor, ou se não, Vitor, Visa Podcast, o que tal se fala tal tema, tal, vamos lá, vamos fazer. A gente fazia, então sempre houve essa relação meio que horizontal nesse aspecto temático. Na questão política, por exemplo, durante os momentos de eleição municipal, a gente produziu algumas lives, né? Não chegou a virar podcast, a gente fez live no Instagram, fez live em outros lugares, para tentar atender de maneira mais imediata, porque as pessoas queriam muito para ontem também as coisas, também começou a virar uma coisa meio, né, horizontal, dando os seus reflexos negativos, né? Mas então por que você não lança amanhã? Porque eu não vivo disso, né? Não consigo fazer isso, né? Se nem o Ivan Mizanzuki, que é o Ivan Mizanzuki lá, né, que produz tanta coisa de material, consegue produzir de um dia para o outro, quem sou eu, né? Mas, né, conseguimos encontrar uma alternativa ali. Houve algumas críticas também, porque a liberdade, a gente fala exatamente o que a gente acredita que seja o certo a se falar, e obviamente que isso não agrada a todo mundo, né? Então houveram algumas críticas, eu acho que você não devia ter falado isso,
eu acho que você comprou algumas brigas e tal, e eu acho que particularmente isso não me afeta, essa questão de comprar briga, não acho que eu tenha falado nada para comprar briga, entende? Na verdade, para mim, o aspecto da comunicação, e aí envolve de maneira geral, né, o jornalismo e tal, não é para comprar briga, né? O compromisso ali é produzir a informação. E aí, óbvio que a gente sabe que existem vieses políticos, vieses ideológicos, a gente sabe disso, mas não é necessariamente direcionado, né? Estou fazendo isso para provocar fulano. Eu estou fazendo isso porque há uma preocupação minha perante o tema, e aí, se isso atacou ou atingiu outra pessoa, é uma consequência do que eu estou produzindo. Mas não é a intenção do que eu estou produzindo. É uma coisa diferente, né? E, obviamente, que aí, né, no caso, algumas pessoas ficaram bem incomodadas. Porque a live que eu fiz, Felipe, foi uma análise dos planos de governo dos prefeitos, dos candidatos a prefeito. E eu li todos eles, todos, sem exceção. E, obviamente, eu fiz críticas a todos eles, sem exceção. E muitos deles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do próprio plano para ele ter mais páginas. E eu falei quem eram e quem fez, né? Então, quem são, quem fez. Então, assim, você não devia ter falado isso porque o fulano vai ficar bravo. Cara, mas ele fez, sabe? Isso é um problema que ele vai ter que lidar, porque ele fez. Eu não estou fazendo uma interpretação, eu estou constatando uma coisa. E aí é bom, porque eu fiz isso, o podcast é meu, as consequências são minhas, e a vida que segue, né? Eu que lute, como diz o meme, né? E isso foi uma sensação muito boa. Eu não tenho isso nas escolas que eu trabalho. Eu tenho um respaldo positivo das duas instituições, mas elas respondem a uma lógica de capital, e essa lógica de capital atinge públicos diferentes e muitas vezes públicos que não aceitam certos tipos de críticas. Então, quando eu estou numa aula falando alguma coisa, né, eu não me contenho, obviamente, não que eu faça, não que eu exagere, que eu grite, nada disso, mas eu faço a minha análise ali. Eu lido com as consequências ali. Só que eu lido ali enquanto um proletariado, né, que é bem diferente. E confesso que muitas vezes é frustrante. Queira ou não queira, tem umas relações de poder também, né? Quando a Muito. gente está nisso, né? Uhum. Mas muito do que você falou é uma questão realmente de posicionamento de mundo que a gente tem em relação ao contexto que a gente está vivendo. E não dá para a gente fugir disso, porque aí a gente estaria fugindo de nós mesmos, muitas vezes. Sim, da nossa identidade, né? Exato, exato. E quais plataformas, né, o podcast ele está hospedado? E se você acha que existe uma liberdade de expressão dentro do trabalho que você faz, dentro dessas plataformas? Vamos lá, então. Bom, eu iniciei lá no Cashbox, mas existe uma limitação financeira no Cashbox, o que é ruim. Porque assim, eu fui tateando, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, ó, é assim que faz. Eu cheguei, eu tenho alguns amigos da comunicação social, né? Inclusive a Tamara, que participa muito do podcast publicitária, né? Então, ela foi assim a principal chave para a gente produzir. Mas daí a gente foi para o Anchor, que acho que é do Spotify hoje, né? Acho que o Spotify comprou o Anchor. E o Anchor, ele faz a divulgação livre, né? Tipo, ele joga em tudo. Eu acho que eu só não estou no Apple Podcasts, porque daí tinha uma burocracia muito grande e tudo mais. Mas todos eles têm um contrato, né, Felipe? Assim, você tem que concordar com os termos de uso e tudo mais, mas em nenhum momento eu fui acionado pelas coisas que eu publiquei. Em nenhum momento. E eu não li nenhum histórico disso. Estou em algumas comunidades de podcasters, eu gosto esses termos pós-estruturalistas, né? Podcasters, né? De produtores de conteúdo de podcast, onde não há relatos disso. O que eles têm de relatos são dificuldades financeiras mesmo. Eu acho que o nosso maior limite para competir com as mídias maiores, eu acho que desde que existe, né, a mídia independente, esse é o maior limite, né? A questão financeira e de divulgação. Mas o Anchor, ele me joga no Spotify, ele me joga no próprio Castbox, ele me joga no Google Podcasts, que inclusive a Google me mandou um e-mail, na verdade, para testar as ferramentas futuras, que até hoje eles não lançaram, mas para testar as ferramentas futuras. E achei legal, porque se eles me mandaram um e-mail é porque, de fato, alguém lá deve ter visto que eu existo, né? Então, isso é interessante. E eu tô também no Deezer, né? São as principais ferramentas aí. O Deezer também me manda um e-mail semanal, agora nem tanto, porque os níveis diminuíram, né? Eu não estou divulgando tanto, mas ele mandava um e-mail semanal dizendo. O Spotify não, o Spotify você tem que correr atrás. Mas sempre assim, sempre com mas eu acho que
no momento, pelo menos no Brasil, eles estão muito mais preocupados com essas análises quantitativas, né? Se a gente está entregando resultados, se a gente está usando o servidor deles a ponto de ter um retorno, né? Se a gente não tem problemas autorais com músicas e coisas do gênero. Também foi uma preocupação que eu tive logo de cara, que eu aprendi, né, com o pessoal da comunicação social. Obrigado, pessoal da comunicação social, onde tem bases de dados de músicas livres e tal, né? Então a gente fez muito disso. Mas não, assim, acho que o que eu sinto, mas eu acho que não tem a ver com o podcast mesmo, mas com o que a gente está vivendo, né, Felipe? É que a gente está na mão desses caras, né? Se um dia eles quiserem que eu desapareça, eu desapareço, né? Então, assim, para eu poder existir, eu dependo deles, que podem me deixar de existir ao mesmo tempo. Então, diferente das rádios, que eu acredito que, por toda a lógica mais analógica, né, de existência, minimamente você consegue ter uma liberdade dessas grandes marcas, o podcast, pelo menos por enquanto, né, até a gente inventar um... Ah, eu tô no YouTube também, né, tem um canal lá com os podcasts. Mas até a gente conseguir inventar um espaço realmente livre, né, que seja nosso, a gente vai estar preso. A gente vai estar preso. Acho que o Facebook hoje tem passado por uma questão dessa, né, eles têm criado novos termos que estão deletando pessoas. E quem diz que isso não vai acontecer amanhã com os podcasts? Talvez com a Folha de São Paulo não aconteça, com o Estadão não aconteça, com o G1 não aconteça. Mas por que não pode acontecer, por exemplo, com o Mamilos, do B9, com o próprio Nerdcast, né, que o pessoal gosta bastante? Por que não pode acontecer? Né? Eles estão ali, se um dia mudarem a regra e derrubarem eles, não tem não tem nem recurso. Eles simplesmente caem, né? Acho que a Twitch passa bastante por isso também. O pessoal que produz conteúdo na Twitch, que tem as regras lá, e se você quebrar, você cai, ponto final. E claro que algumas coisas a gente tem que pensar que faz sentido, né? Por exemplo, discurso de ódio, enfim. Mas quem garante que até amanhã vai ser assim, né? Então, acho que a minha preocupação é essa. Eu não me sinto livre quando eu penso nesse aspecto dos monopólios dos meios de comunicação. Mas em relação a produzir o conteúdo nesse momento, nunca tive problemas. Perfeito. E eu acho que isso que você traz à tona é uma coisa que eu venho pensando também já faz um certo tempo. A gente tem uma certa liberdade de expressão para falar de questões políticas, questões sociais, debater ou até mesmo se atacar dentro das redes sociais, dentro do Spotify, dentro do YouTube, que seja. Mas até que ponto isso é permitido? Porque hoje o cyberespaço ele é um grande espaço privado. E quando a gente começa a questionar, por exemplo, começar a indagar ou então criar um discurso falando, puxa vida, o Google ele se apropria de todos os meus dados, por que eu não estou recebendo uma porcentagem disso? E isso vai contra os interesses das empresas que são donas desse grande espaço privado. Sim. Será que realmente esse discurso ele vai ser colocado nessas plataformas, ele vai ter visibilidade? Nós já tivemos alguns casos na USP de algumas análises críticas em relação a algum material da Globo que estavam colocados no YouTube, essas aulas, essas palestras, e no final das contas todas caíram, porque o YouTube alegou que estavam ferindo direitos autorais da Rede Globo com algumas imagens. Mas será que não existe aí também uma questão entre mega empresas para tirar esse tipo de conteúdo? Até mesmo o que a gente está falando aqui, né, Vitor? Será que também não pode cair? Você está gravando uma conversa no Meet que vai para uma nuvem primeiro, e ela vai para a nuvem só para a sua nuvem? A gente não sabe, né? A gente não tem noção, né, para onde vai isso. Não tem noção de quem tem acesso a isso. E por que a gente não tem essa noção? Porque não é regulamentado. Né? E porque quando a gente tentou regulamentar, né, acho que você lembra bem, né, do Marco Civil, foram contra, né, dizendo que a gente ia perder a liberdade. E olha só quem foi banido da internet. O cara que começou esse papo de perder a liberdade, Donald Trump. Né? O cara que defendeu tanto que as empresas tinham que ter liberdade, pronto. Elas tiveram a liberdade para deletar ele da existência do cyberespaço. Exatamente. E aquilo que você fala também, uma questão de uma liberdade, de criar esse espaço alternativo, que eu acho que a gente pode encontrar esse local, eu acho que estaria aí na mão mais assim de uma questão hacker, ou então numa questão de deep web, de uma liberdade de expressão, mas ali também existe uma ambiguidade, uma dualidade muito grande, se a gente for pensar, se tem
que pode ter muitas coisas boas, como compartilhamento de livros dentro da Deep Web, mas também como coisas muito ruins, que é o caso de pedofilia, assassinato e o que seja, mas a gente está pensando no espaço livre. Daí eu acho assim, nessa questão, na construção desse espaço, eu acho que daí também estaria na mão muito mais de pessoas habilitadas para isso, e aí foge um pouco do domínio do rádio, que a gente precisa sempre lembrar que a condição sine qua non do rádio, ele é o som. Não importa como que a gente desenvolve ou como que a gente propaga isso. Hoje, eu entendo, Vitor, que você faz rádio. Porque você está ali no microfone falando, colocando as suas ideias dentro de uma programação. Para mim, isso é rádio, não importa a difusão que está tendo. Só que na criação desse espaço, eu acho que ele vai para além do domínio do rádio. O que você acha disso? Voltar um pouco no que você estava dizendo, que é umas análises que a gente faz na geografia já tem um certo tempo, né? E é legal que a gente faça essa troca. Na verdade, me incomoda muito ainda que a academia tenha tantos limites, inclusive dentro de si, a ponto de, por exemplo, em nenhum momento a gente conseguir sentar na academia e fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Isso é um esforço geracional nossa, né? Tipo assim, a nossa geração de pesquisa que está tentando minimamente atrelar a academia nela mesma. Por exemplo, eu faço uma pesquisa no programa de geografia, mas eu falo de educação. É muito difícil, porque simplesmente os referenciais não se dialogam. Então eu tive que criar pedrinha por pedrinha do caminho para poder desenvolver o que eu estou fazendo. Mas vamos lá, vamos lá. O que eu quero dizer, você citou a Deep Web, citou os espaços, né, hackerativismo e tudo mais. Eu acho que é bom a gente pontuar nessa nossa conversa que quem abriu esse caminho, quem criou as bases, foram sim os movimentos ativistas, os movimentos de cunho anarquista, os movimentos de cunho comunista, enfim, as pessoas que questionam a totalidade do Estado burguês, né? E foram elas que criaram isso, né? E o que acontece quando a gente tem esses problemas com pedofilia, enfim, matador de aluguel, entre tantas outras coisas que a gente tem nesses espaços, é que eles foram invadidos. Eu acho que é bom a gente registrar isso. A gente perdeu esse espaço. Assim, quando a gente fala, por exemplo, da camiseta da seleção brasileira ou dos símbolos nacionais do Brasil, eles foram roubados da população brasileira. Eles foram roubados. Então, essas pessoas que fazem essas coisas, elas não criam nada, porque elas não têm uma pauta de criação, porque elas não têm uma preocupação com a sociedade. Elas têm valores totalmente individualistas. As ações e os movimentos delas têm pautas ligadas a grupos específicos e não à sociedade. Porque quando a gente fala, por exemplo, assim, né, aquelas coisas, polarizar o cacete. Não tem polarização alguma. Porque enquanto você tem um grupo de pessoas preocupado com a sociedade, preocupado com fome, preocupado em divulgar ciência, preocupado em uma educação de qualidade, você tem outras pessoas querendo destruir isso. E essas pessoas invadem o nosso espaço porque não tem o poder de criação, não tem capacidade de criação, não tem intelecto de criação, é importante também colocar isso, porque os hackerativistas, que são as pessoas que realmente atuam e questionam e quebram patentes e etc, 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 eles são pessoas altamente capacitadas intelectualmente. E as outras pessoas que estão exclusivamente para cometer os crimes cibernéticos de furto e tudo mais, e etc., são pessoas que vêm posterior, são pessoas que vêm, se apropriam desse conhecimento do hackerativismo e vai fazer outra coisa. Então, é importante que a gente coloque isso. A mesma coisa a gente tem nos meios de comunicação de internet, quando a gente pensa na divulgação. Por exemplo, você tem as primeiras pessoas que divulgam, você tem as primeiras pessoas que vão ocupar os espaços do YouTube, as primeiras pessoas que vão ocupar os espaços do podcast, e aí depois que tem essas pessoas falando as groselhas que falam, tipo o Olavo de Carvalho, por exemplo. Alguém acha, por exemplo, que o Olavo de Carvalho sabe editar um vídeo, ou sobre montar a própria equipe de divulgação desses materiais? Sabe nada, ele não sabe olhar para a câmera. Então, assim, essas pessoas vêm posterior. Quando a gente pensa numa ideia de que isso foi feito, porque tem coisas boas e tem coisas ruins. Voltando como diz a Rita Von Hunt, né, voltando ao seu Carlinhos, né, historicamente construído pelas pessoas X e invadidos pelas pessoas Y. É importante que a gente pontue para que os mais jovens, quando falarem sobre isso, entenderem que isso aconteceu. Porque quando eles entenderem que isso aconteceu, eles quebram essa ideia de que é uma balança equilibrada. E não é uma balança equilibrada.
Existe um grupo de pessoas realmente preocupada, produzindo e se dedicando e gastando dinheiro do próprio bolso. Existem outras pessoas patrocinadas propositalmente. Grupos aí políticos que não são de partido político, mas que são grupos políticos, por exemplo, que são patrocinados por bancos, por instituições financeiras, de propósito, para que eles entrem em partidos políticos e destruam tudo, né? Então, assim, é importante que a gente pense isso. E o podcast, obviamente, vai acontecer isso também. A gente não tem ainda grandes espaços de podcast na podosfera. Tem quando você pensa no YouTube, né? Que eles foram direto para o YouTube, né? Esse pessoal aí maluco. Mas assim, quando a gente pensa no que eu estou fazendo, no que eu estou divulgando, etc., particularmente digo para você, Felipe, que eu nunca pensei nessa análise, fico surpreso e estou pensando enquanto você estava falando aí, né? Que é rádio também e tal, porque para mim ainda eram objetos separados. YouTube é uma coisa, podcast outra, acho que até por não estar aprofundado no tema, né? E rádio outra coisa. E agora você falando por esse lado, me faz pensar o quanto a gente chega nas pessoas, vamos dizer assim, o rádio físico hoje tem acesso a essas plataformas, porque um rádio hoje nada mais é que uma caixinha de som Bluetooth, que vai compartilhar o seu áudio do seu celular, que tem um podcast. O rádio do seu carro tem Bluetooth, ou até tem aqueles tabletzinhos, que também vai ler podcast. Então, sim, de fato, é a mesma coisa, né? Eu só estou talvez em outra dimensão informacional, né? Mas sim. Mas, particularmente, como eu atingo essas pessoas e tudo mais, etc., eu acho que ainda eu tô preso, aí acho que talvez seja a grande diferença, né, do rádio e tal, que o rádio analógico que tem as frequências e tal, mas eu tô preso numa lógica de publicitária de redes sociais, né? Se eu não investir em publicidade de redes sociais, o meu podcast não é visto. Eu posso tentar divulgar eu mesmo, né, no Instagram, no Facebook, eu tenho até a página do Instagram, tenho a página do Facebook, mas eu sei, se eu colocar ali R$ 20 por dia na Google, eu vou atingir muito mais pessoas. Se eu colocar ali R$ 100 por dia no Facebook, eu vou atingir muitas pessoas. Se eu colocar R$ 10.000, que é o orçamento que o Terça Livre tem de dinheiro público que vem do governo federal, que ele recebe, todo mundo sabe porque está no portal de transparência, aí eu vou atingir muita gente mesmo. Mas eu estou totalmente dependente disso, né? O que é frustrante, porque daí eu sei que, né, enfim, voltando para a questão política, o nosso espaço de mídia independente foi invadido por essas pessoas que têm um grande poder de capital e desvirtua completamente a lógica. Eu acho que tem algumas pontuações que a sua fala me instigou a fazer, principalmente nessa questão do rádio que você fala. Eu acho que a gente pode mudar as formas de difusão da informação, mas o jeito que a gente recebe, o nosso corpo humano, ele não mudou. Recebemos aí estímulos sonoros, imagéticos. Então, assim, todos esses meios de comunicação, eles vêm por meio dessas formas, e é muito difícil deles mudarem. Eu até costumo brincar com os meus alunos de publicidade, eu acho que o único sentido ainda que a gente não tem uma mídia para ele é o olfato, né? E aí Ainda. exato. E aí eu peço justamente para eles fazerem como um trabalho de final de curso, uma publicidade sobre algum perfume. Por que todos esses comerciais de perfume eles têm uma coisa muito diferente? Porque eles querem remeter, eles querem traduzir isso em imagens e em sons, uma coisa que é pro olfato. Então é muito difícil. Muito, muito pensando, até porque você falando agora, eu lembrei daquelas revistas, né, dos cosméticos que tem o cheiro, né, que vem, Sim. que é sintético também, não é o mesmo, mas era um cheiro. E agora com a pandemia, por exemplo, eu tenho um amigo que vende, né, que ele é revendedor de uma dessas marcas. E aí não tem revista, né, é PDF. E aí o PDF, cara, não sei se você já viu, ele é absurdamente bem feito. São, tipo, centenas de páginas, porque cada página você tem um produto e você tem muito trabalho ali. Tipo assim, a pessoa ela tem que se vislumbrar com aquelas imagens. Porque ele não consegue vender o cheiro, né? Então vem toda aquela questão, ele funciona assim, assim, assado, ele tem essa sensação, mas tem a questão da semiótica que envolve as cores, as pessoas que estão em volta do produto, enfim, um ambiente, muitas vezes, né? É legal pensar que quando você está falando de questões naturais, tem esse ambiente de floresta, né? E aí, uma outra coisa que você falou nessa questão justamente de monetizar essa questão de publicidade e impulsionamentos, né?
Se a gente for pensar, então, lá nas rádios livres dos anos 80, que antes era uma luta por esse meio de difusão em relação ao monopólio das telecomunicações, realmente de você inventar uma máquina e colocar ali o seu discurso por meio daquela máquina no espaço eletromagnético, hoje em dia a luta é diferente, porque os conteúdos eles estão aí, e é uma luta para você conseguir audiência para esses conteúdos. Essa questão econômica mesmo pesa muito nessa luta. E acho que um caso que a gente pode pensar é que em alguns momentos acontecem umas anomalias do que a gente chama aí na internet hoje de viralizar, né? Que é o caso, por exemplo, esse menino, né? Do Pfizer, né? Foi o último que a gente teve aí, mas que são pouquíssimos, né? E eles são prontamente engolidos, né? Tipo assim, até porque é o sonho de muitos deles, né? Eu tô aqui para poder realmente atingir o sucesso e estar numa grande marca. Isso também existe, né? A gente não pode deixar de desconsiderar. E isso não é indigno, é só um objetivo profissional. Mas a gente tem que pensar que é uma anomalia, né? Por exemplo, voltando lá um pouco mais, né? Se a gente pensar nas músicas virais, né? Teve a MC Loma, por exemplo, que ela gravou lá o clipe com as amigas e divulgou, né? Provocou um efeito viral, provocou. Mas todas as pessoas que fazem aquilo conseguem aquilo? Não, não conseguem. Então, é uma discussão que eu tenho, por exemplo, em sala de aula, porque os meus adolescentes, eles têm o sonho de serem youtubers, né? Virou uma profissão. Então, eles falam, eu quero produzir conteúdo para o YouTube. E aí eu pergunto se eles entendem dessas lógicas que estão acontecendo. E eles não fazem noção. Porque quando chega para as pessoas, eu acho que isso é importante. Você estava falando das sensações, né? E eu sinto interessante como o YouTube, agora nem tanto, mas foi mais já. Mas o podcast 100%, ele está ligado a uma sensação de participação, né? Então, por exemplo, o podcast, eventualmente as pessoas que estão ouvindo, às vezes perguntando, até os memes, né, que mostram isso, né? É como se a pessoa estivesse sentada ali numa mesa conversando com aquelas pessoas, mas só ouvindo, né? O YouTube com o videogame é muito assim. Ele vai remontar, por exemplo, aquele irmão mais novo, que só assistia o irmão mais velho jogar, sabe? E muitos não têm irmão, né? Então eles passam por essa experiência no YouTube. E vende-se uma ideia de que isso é casual, sendo que não é. Você tem as marcas, você tem a publicidade, você tem uma coisa também, desculpa até estender, mas é uma coisa que me preocupa, eu queria até trazer para a pauta, por exemplo, são os conteúdos infantis, né? Que não deveriam estar lá. E pelo menos é uma opinião que eu tenho, assim, não deveriam estar lá, principalmente da maneira como está, que é quase que um canibalismo financeiro, né? Você já joga na cabeça da criança que ela tem que comprar aqueles produtos e ponto final. Não sei se você já viu, por exemplo, tem unboxing de boneca. O que é isso, sabe? E aí você vende mais uma vez essa ideia de ser algo casual. É uma menininha, criancinha abrindo a boneca. Olha só que ela tá realizando o sonho dela de ter amigos. Tá nada, tem alguém por trás, tem uma marca, tem a Mattel, tem, sei lá, qualquer outra coisa ali fazendo isso. E eu acho que nunca foi tão, pelo menos daí você me corrija se eu estiver errado, mas nunca foi tão escondido em relação como era antes. Antes parece que era mais na cara, as marcas estavam ali aparecendo. Agora parece que a coisa é mais camuflada de propósito mesmo para as pessoas terem essa sensação forjada de casualidade, mas que não é casual, né? É totalmente projetado por uma empresa e não por uma pessoa. Sim, sim, isso realmente é uma lógica que está se aplicando no ciberespaço. Tem até um livro muito interessante, é A Mediatização da Sociedade, do Stig Javard. Nossa, manda para mim depois. E ele vem falar justamente dessa mediatização das lógicas do nosso cotidiano, que é da igreja, da política e até mesmo para os jovens, né? Eu fiz uma pesquisa sobre as estratégias transmediáticas dos YouTubers e peguei alguns exemplos, alguns cases de YouTubers famosos, como Felipe Neto, Júlio Cossiello, próprio Whindersson Nunes. E ali tem questões mesmo, algumas estratégias, que, como mesmo você falou, como essa pessoa olha para a câmera, como essa pessoa gesticula, enfim. E essa questão da boneca que você fala, justamente, passa por uma questão intencional, sim, porque está sendo patrocinada por alguém. Isso não tenha dúvida, Não não tenha tenha dúvidas. dúvida. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Com certeza. Agora, voltando um pouquinho na nossa conversa aqui, você tinha falado do espaço construído por hackers, ou então, sei lá, esse espaço ele é Ativistas, né? por ativistas, ele é
ocupado, ele é tomado de assalto por pessoas. Em paralelo a isso, a gente começa a ver, eu acho que você participou também desse começo. Eu tive muito essa sensação, porque antes de eu fazer a minha faculdade de publicidade e propaganda e o meu mestrado em comunicação e cultura, eu fiz engenharia de computação, numa época em que a internet estava começando a se aflorar de uma forma mais Somos dois. então, de uma forma mais pegando mesmo uma consistência de uma coisa importante. Ali você tinha uma certa liberdade de colocar realmente o que você queria ali dentro da internet. Se a gente for pensar nisso, realmente era um espaço aberto, vamos dizer assim, um espaço mais democrático. E pensando hoje em dia nessa plataformização da internet como esse grande espaço privado, será que também essas empresas elas não tomaram de assalto, elas não roubaram esse espaço da gente? Acho que, não sei, a gente deve ter um gap de idade pequeno, não tão grande. E eu produzia sites já, tal, por pura curiosidade, né? Lembro muito do Front Page. E a gente fazia site de qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo. Assim. Eu lembro que tinha Naruto, assim, vamos fazer um site de Naruto e pôr os episódios de Naruto lá gratuitamente para que todo mundo possa assistir, sem propagandas, sem comerciais, sem nada. Eu acredito, Felipe, particularmente, que as empresas estavam entendendo o que estava acontecendo também. Elas estavam dando esses espaços, porque esses espaços já tinham dono, a gente não pode também ignorar isso, mas o modelo de negócio estava se desenhando, porque eles estavam também percebendo que nos países subdesenvolvidos a internet estava chegando muito tempo depois. Então, acho que não compensava financeiramente já fazer esses investimentos. Então, acho que eles estavam desenhando essa lógica, porque essa lógica ela surge junto com a globalização. E a globalização ela é construída em décadas, né? Não é nos anos 2000. Ela vai acontecer lá a partir dos anos 70, na crise dos anos 70 para cá. Né? Alguns teóricos da economia dizem que a globalização acontece no século XVI, né? Mas, enfim. E aí, eu acho que as empresas estavam se consolidando e elas estavam naquela guerra interna, né? Se a gente pensar o avanço das grandes marcas do Vale do Silício, 80, 90, 2000, elas estão ali, né, assim, né? O que eu faço? Qual é a minha proposta? Onde eu ganho dinheiro com isso? A Microsoft estava preocupada, né, com pirataria de Windows, imagina. Então, hoje, né, ela dá o Windows, né, mas dá o Windows, né? Mas ela estava preocupada com essas coisas ainda. Então, ela estava se estabelecendo nesse mercado do cyberespaço. E eu acredito que os acionistas, que é importante a gente também colocar isso em discussão, não confiavam que o cyberespaço chegaria no que chegaria agora. Eu acredito que eles tinham uma noção que era um espaço interessante, mas que o modelo de negócios ainda seria físico. Eu acho que essa lógica do cyberespaço, a velocidade do cyberespaço, era uma coisa que eles não confiavam que realmente atingiria o mundo todo. Até porque, como eu disse, o mundo todo mesmo, né? Não tinha acesso à internet. A gente usou a internet de escada até quando? Até 2010? Até 2008? Se a gente pensar no Brasil. Até hoje a gente ainda tem pouquíssimas pessoas, mas a gente vai ter muita gente usando internet de escada por muito tempo. E o Brasil, lembrando, né? Era naquela época já a sexta maior economia do mundo. Então, assim, se a sexta maior economia do mundo ainda não tem internet, mas a internet via cabo, e só agora, em meados de 2020, que a gente está dialogando fibra ótica, né, a gente também tem que pensar do lado dos acionistas, né? Então, assim, eu não estou afim de investir nisso agora. Só que o que acontece? O fenômeno que foi em 2005 do Orkut, que foi um grande laboratório, ele traz para os acionistas da Google primeiro e depois posteriormente para outras pessoas uma ideia das possibilidades. Mas antes do Orkut, a gente também tem que dar um passo para trás, que é a peça-chave para entender isso, Felipe, que é o ato patriótico de 2001. Em 2001, George Bush assina uma lei permitindo o uso de dados pessoais das pessoas, quebrando toda a segurança dos dados pessoais das pessoas. E essa lei ela vai ser o alicerce do que a gente está vivendo hoje. Que é, lógico que tudo se remodelou depois, mas é a escrita do ato patriótico de você quebrar todo e qualquer tipo de segurança em favor do ato contra o terrorismo nos Estados Unidos, que vai permitir que pessoas possam usar dados de outras pessoas para fazer outra coisa. Eu lembro que, historicamente, né, a gente tem, né, nos Estados Unidos, o primeiro caso foi de uma pizzaria que faliu e ela vendeu vamos dizer assim, a cartela de clientes dela para outra pizzaria, porque a lei permitia. E a partir disso eles começaram a ter essa lógica. Então, eu acredito que as empresas
elas esperaram, particularmente, né, mas é uma hipótese, pegar esse conceito em vários lugares para, de fato, aplicar essas relações, né, digamos, de divulgação e controle absoluto, né, dos nossos dados, porque é um modelo muito maior do que a gente pensa, né? Por exemplo, na comunicação, imagino que você, obviamente, sabe, mas é importante a gente colocar na discussão. Quando você vai numa farmácia e eles pedem os seus dados, é isso. Quando você vai num bar e pedem o seu cadastro, é isso também. Então não é só o Facebook, né? É que essas são as grandes marcas que manipulam esses dados. Mas a gente está totalmente preso a isso. E é muito interessante a experiência de quando você ia, né? Porque quarentena, né? Mas quando você ia a um bar e falasse assim, eu não quero dar os meus dados. As pessoas entravam em choque. Porque as pessoas que estão atuando ali, elas não têm noção do que está acontecendo. Né? Quem sabe as pessoas são os donos, administram, etc. Mas, não, eu não quero dar os meus dados. Não, mas você tem que dar os dados. Não, eu não tenho que dar os dados. Não, mas é regra da casa. Não, essa regra não existe. Eu não sou obrigado a dar os meus dados para entrar nesse espaço. Né? E a gente está muito enraizado nessa lógica a ponto de não conseguir ter outra perspectiva, a não ser a resistência, a não ser criar o nosso próprio espaço. E aí, esse próprio espaço é onde a gente esbarra na nova geração. Porque na nova geração, eles encaram esses espaços já consolidados como futuro profissional. Então, eles querem estar nesses espaços. São poucos os estudantes, pelo menos nas experiências que eu tenho de conversa, diálogo, e até mesmo nas disciplinas que eu faço com outros professores, que dialogam sobre os alunos terem esse sonho, né? De que eles não conseguem ter na perspectiva, pelo menos no momento, de que eles podem criar o próprio espaço deles. Então, eu quero trabalhar para o YouTube, eu quero trabalhar no Spotify, eu quero, sei lá, eu quero ser famoso na internet dentro dessas plataformas. Eles não conseguem olhar para aquela internet que a gente olhou, Felipe, que era aquela internet do campo vazio, né? Sabe o início do Age of Empires, assim, que é você e dois aldeões, né? Eles não conseguem olhar para isso. Eles olham para o império já construído. Nossa, perfeito, super interessante e muito elucidante mesmo essa sua fala, porque sempre quando a gente troca algumas ideias, é legal, porque a gente tem alguns conceitos na mente, mas a gente muitas vezes não faz as ligações. E quando a gente tem essa troca, realmente, né, essas ligações ocorrem, né? Muito interessante. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão da produção do podcast, como que é feito o ponto crítico. Eu queria saber como que você aprendeu, então, a editar e a principalmente falar no podcast? Bom, primeiro pelo nome, né? Ponto crítico. A primeira pessoa a me mandar uma mensagem que entendeu porque chamava ponto crítico foi a minha orientadora. Por quê? Porque ponto crítico é um conceito de um autor francês chamado Henri Lefebvre. É um autor de geografia urbana, né? Um filósofo, na verdade, mas que a gente usa muito na geografia urbana, que ele vai dizer que existe um ponto onde a cidade ela é totalmente destruída, que é na Revolução Industrial. Ele vai dizer que esse é o ponto crítico que a sociedade atinge. Segundo ele, a gente vive nas ruínas da cidade. A gente não vive numa cidade. A gente vive numa outra coisa. A cidade morreu, né? Ela foi destruída por essas forças do capital. E o ponto crítico, daí no caso, eu dei esse nome para o podcast porque seria a interpretação desse ponto crítico. Interpretação dessa cidade, interpretação dessa sociedade, interpretação de tudo que está acontecendo, ainda mais a pandemia, né? Um grande ponto crítico também. Vamos lá. Então, como eu já falei, né? Eu sempre mexi com o computador. Eu sou geralmente a pessoa que trabalha na escola. Quando a impressora quebra, é chamado. Que quando tem que criar um novo arquivo, é chamado. Inclusive, eu montei uma empresa de treinamento, né? Para essas aulas online, para usar o Meet, o Google, o Microsoft Teams, etc. Já pegando essa potencialidade, né? Então, a sua escola está entrando na quarentena, não sabe dar aula, tal, eu posso fazer esse treinamento, cadastro a sua escola numa dessas empresas, tal. Também tem uma discussão sobre empresas aí, fantástica. E aí, então eu já sabia o básico. Eu sabia, eu fui aquele adolescente pentelho da escola que abria o Photoshop e mudava a cor do olho das pessoas, entendeu? Tipo assim, colocava o cabelo do Goku, assim, numa pessoa para colocar no Orkut, essas coisas assim, né? E aí, quando eu fui pro After Effects e pro Premiere, eu falei, opa, não, isso é um limite. Eu não consigo fazer isso aqui. Porque é muito difícil. Eu tenho um amigo que é editor, né, diretor de cinema, tal, faz comercial, tal, etc.
E toda vez que eu ia na casa dele, porque ele sabia que eu gostava, né? Ele sempre mostra os vídeos, né? Como ele faz e tal. E são inúmeras camadas, assim, tipo, é um monte de camada. E eu fico, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. E, assim, eu sei que se eu sentar e fazer um tutorial, eu vou aprender. Mas, meu, eu tenho que ler um monte de coisa, mestrado, aula. Eu não sou mais um adolescente sem tempo, digamos assim, né? Eu preciso, para eu aprender uma coisa por hobby, né? Eu preciso ter tempo além do meu tempo profissional. E o podcast, quando eu bati o olho nos aplicativos de edição de áudio, eu falei, nossa, é isso, é muito legal. E, nossa. E aí fui. Eu comecei a mexer, aprendi, vi alguns tutoriais bem básicos de tirar ruído, corte e tal, mas fiz. Como eu falei, o pessoal que trabalha comigo, o Gabriel, a Tamara, eles são, né, dessa área, né? O Gabriel é formado em rádio e TV, então eles deram inúmeras dicas, obviamente, principalmente sobre a questão de microfone, de velocidade, porque eu falo rápido, né? Você deve ter reparado. Então eu tive que me controlar, sobre cortes, porque daí eu comecei a ficar extremamente perfeccionista com cortes. E aí a pessoa respirava, eu tirava. A pessoa respirava, eu tirava. A pessoa respirava, eu tirava. E aí até que eles falaram assim, viu, pessoas respiram. Você precisa entender que as pessoas respiram. Então eu fui aprendendo, dialogando com os meus amigos que são próximos, que foram dando essas dicas. Outro aspecto também interessante, é muito legal isso, né? Porque quando você começa a trabalhar com edição, aliás, quando você trabalha com qualquer coisa, né? Você repara muito na criação dessas coisas. Então, por exemplo, o primeiro Roda Viva que eu assisti, eu fiquei transtornado. Por quê? Porque ele é um programa ao vivo que tem um problema muito sério com o equipamento. Então, todas as pessoas têm uma captação muito grande, não sei bem, porque eu não entendo muito bem nessa questão do equipamento, mas aí todo mundo tem um na voz, assim, e aí quando eu como editei muito, né, aquela coisa, fone de ouvido, editando, cortando, o primeiro Roda Viva que eu assisti, eu tive um treco, porque todo mundo respirava, entrava na minha mente, assim, e eu ficava, meu Deus do céu, alguém precisa trocar esses microfones, e assim, eu comecei a reparar muito mais, né, nessa questão. Na criação final, né, da arte, aí são eles que fazem. Eu dou algumas ideias, né? A gente sempre pensa e se inspira muito em Fora de Teresina, em Le Monde, né? Que são colagens, eu acho que tem muito disso. Mas os títulos e as criações, tal, acho que vem muito da minha curiosidade, das minhas criatividades, né? Tem lá o quadro Brasil Me Obriga a Beber e tal, que a gente fez. Justamente é o quadro que eu quero voltar, inclusive, a partir da minha qualificação, que é em setembro, voltar com o Brasil no Briga Bebê, que eu acho que é uma coisa mais descontraída, que a gente pode debater os assuntos com mais velocidade, né, menos aparato técnico, e depois, mais posterior, aí pegando, eu quero ler mais, aprofundar mais, porque eu quero lançar, tipo uma série documental, assim, sabe? Eu quero pegar alguns livros, a ideia principal é essa, me dando spoiler. Eu quero pegar os livros do Hobsbawm e transcrever eles para o podcast. Eu quero narrá-los, digamos assim, né? Pegar as análises, interpretá-las e divulgar. Porque são autores, e é uma coisa que eu faço em sala de aula, Felipe. Eu tenho um compromisso muito sério em divulgar autores em sala de aula. Eu acho que os alunos de educação básica precisam sim conhecer autores. Ainda mais se forem brasileiros. Então, por exemplo, eu chego num conceito do Milton Santos, tem a cara do Milton Santos na minha aula, e essa cara não vai desaparecer da minha aula. Ela vai ficar até o final da aula aparecendo. Eu dei uma aula recentemente, por exemplo, sobre racismo, Silvio Almeida. Livro do Silvio Almeida, cara do Silvio Almeida, vídeo do Silvio Almeida. Os autores precisam ser conhecidos. A gente volta para aquela discussão da invasão. Eles invadiram de maneira iconográfica. Eles têm nome, eles têm cara, eles têm bandeira, eles têm símbolos. A gente sempre divulgou ideias, porque a gente tem esse compromisso que as ideias transcendem as pessoas. De fato. Mas as pessoas precisam estar lá também. Porque se elas não estiverem lá, da forma como eles que invadiram estão fazendo, as nossas ideias se dispersam no ar, porque elas são só ideias, né? Porque ideia é uma coisa muito forte, muito grande, né? Ainda mais se for um conhecimento científico. Mas do jeito que eles colocam, não. Então, tudo tem uma grande cara para mim. Eu gosto muito disso, de sempre trazer esse conceito. Então, tecnicamente, a preocupação era, vamos lá, pessoal, vou fazer aqui a sequência. Temos o podcast, ponto. Sento com eles, fazemos uma reunião do que a gente vai falar. Ah, esse pessoal veio no YouTube, ou veio no Instagram, ou veio no Facebook, falou que gostou desse episódio e queria que a gente falasse mais sobre isso. Beleza. A gente quer falar sobre isso? A gente quer falar sobre isso. As pessoas querem ouvir isso? As pessoas querem ouvir isso. Mas a gente tem essas tantas outras ideias. Então a gente organiza um grau de prioridade e faz, ponto. Daí o que a gente faz? A gente monta uma pauta, um briefing, e vai lá e desenvolve uma ideia.
Ah, quem que a gente vai convidar? A gente vai convidar fulano. A gente não vai convidar ninguém. Eu consigo fazer sozinho, consigo fazer com vocês. Preciso fazer no formato de conversa, preciso fazer no formato de documentário, preciso fazer no formato de drops. Então a gente vai ter tudo organizando isso antes. Organiza, o documento fica pronto, todo mundo dá pitaco, né? A gente está em 4 agora, né? A gente tem um jornalista com a gente também. E todo mundo dá pitaco, tá? Foi muito bom colocar o jornalista, porque daí ele deu um corpo mais... Ele é bem crítico, né? Então, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Daí a gente foi criando mais um contexto. Daí a gente conversa com as pessoas que a gente quer convidar. A gente não paga nada, porque a gente é pobre. Então, né, não tem dinheiro envolvido para ninguém. Beleza. Aí a pessoa marca um horário com a gente e a gente grava. Gravar nesse contexto que a gente está vivendo sempre foi muito difícil. Primeiro porque é online, você sabe bem, a gente tem o problema da banda, trava, corta. Já perdemos muitos episódios porque cortou, foi muito frustrante. Já perdemos muito material porque o microfone queimou no meio da gravação. Eu tinha um Samsung Go, cara, ele queimou. Foi muito triste, eu paguei uma fortuna naquela desgraça. E agora eu tenho um mais simples, um RTX, que tá aqui, ó, mais simples, tal, ele é bacaninha. Aí a gente usa, já usamos Skype para gravar, já usamos o Discord, muito inclusive. Depois eu edito, né? Daí os aplicativos da Adobe. Aí eu uso tudo, né? Mas eu uso principalmente o aplicativo de áudio deles, que tem muita ferramenta. Sim, é pirata. Eu não tenho condições de pagar uma licença ainda, né? Não tenho como. Já usei os aplicativos gratuitos, né? O Audition, já usei, por exemplo, o GarageBand da Apple, que é razoável, mas eu acho ele muito complicado. Compilamos, ouvimos de novo, vemos se está tudo bem, de acordo com o que a gente queria. Tentamos estipular prazo de quantidade, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Aí jogamos no Encore, fazemos a arte, divulgamos em todas as redes sociais, para todo mundo, e é isso, esperamos, né? Esperamos. Mas o processo é assim: tem uma ideia criativa primeiro, a gente escreve primeiro, porque eu sou da escrita, né? Então eu escrevo primeiro e tal. E a fala tem uma linha, tem uma curva de aprendizagem, né? Acho que dá para perceber pelos episódios, não sei quais ou quantos você assistiu, mas dá para ver uma linha de aprendizagem, assim. Então, primeiro, estava bem inseguro, falando várias coisas que não tinha a ver com o tema, daí a gente foi fechando, até que eu cheguei nos drops, que é quando eu produzi 100% eu sozinho, tudo, né? E aí depois a gente vai ter as outras entrevistas, tal, que vão sendo produzidas, e chegou nisso. Daí eu conheci outras pessoas de podcasts, fui convidado para outros podcasts e tal. Foi mais ou menos assim, né? O meu 2020, 2021. Aí, como eu falei, a gente entrou no hiato técnico por inúmeros motivos. A Tamara vai fazer um mestrado em comunicação social em Portugal, então ela está nesse processo burocrático. Aqui em casa a gente está na correria do mestrado, né, também, então isso meio que deu uma interrompida, mas já temos muitas coisas escritas e um episódio que a gente não conseguiu lançar porque foi durante um período muito tenso, socialmente falando, e era um episódio sobre o encarceramento da população negra no Brasil. E aí a gente queria ter o timing, só que daí teve alguns problemas técnicos e tal, a gente preferiu não lançar. Então a gente volta com ele e depois a gente entra para outros quadros, outras perspectivas. A gente vai se reunir, né, para ver o quanto de perna a gente vai ter. Porque a Tamara vai estar entrando no mestrado e eu vou estar saindo, né? Então vamos ver como que vai dar tudo isso. Mas vai rolar, porque é uma coisa que todo mundo gostou de fazer, né? Então com certeza continua. Essa questão mesmo de você falar sobre autores e trazer eles no podcast, eu acho que é uma urgência mesmo que a gente precisa ter e aproveitar. Eu sempre penso nisso, né? Como que a gente está aproveitando essas ferramentas? Será que a gente só está fazendo por entretenimento? Será que é só para divulgar besteira? Então, E tem, viu? assim, E tem muito, hein? muito, com certeza. Essa questão de trazer esse conhecimento é o que eu estou fazendo um pouco no meu podcast, que é o podcast Rádios Livres Sorocabanas, mas é uma questão também depois de fazer essa tese de forma robusta, trazer em forma de audiobook. Eu acho que é uma coisa inédita e que precisa ser acessível para as pessoas. E eu acho que o audiobook pode fazer isso muito bem, reunindo tanto essa entrevista que eu estou fazendo com você aqui, alguma recuperação sonora que eu tenho de algumas rádios dos anos 80, que dá uma certa dinâmica e transforma uma tese ou então uma dissertação num documentário. Bom de ouvir, num programa de rádio interessante. E isso também auxilia na questão de acessibilidade, porque nem todo mundo consegue ler.
Mas Uhum, ouvir é uma coisa muito mais intuitiva, claro, para algumas pessoas, né? Outras não podem por deficiência, uhum. mas você já abre um leque de possibilidades aí a partir do momento que você coloca isso numa mídia sonora. Sim, sem dúvida. E pensando por um outro lado também, você tendo esse material num formato de audiobook, a forma de divulgação tem muito mais capacidade de transcender as grandes marcas, Spotify, Google, etc., do que o próprio podcast, como é feito no formato de hoje. Talvez seja, pensando agora que você está falando nisso, uma das possibilidades que podem surgir, ou que já surgiu no caso, da gente permanecer independente além dessas marcas. Muitos podcasts mais antigos têm, né, os próprios sites que você baixa os episódios, né, e é uma possibilidade, né, mas meio que foi morrendo, né, os novos podcasts, os novos canais de YouTube não têm o seu espaço próprio mais, né, eles estão ligados totalmente às plataformas. O audiobook, sim, com certeza. Puxa, que legal, que bacana, cara. E tem um detalhe também, Vitor. Você consegue ISSN e ISBN para audiobooks. Olha, então, melhor ainda, então, porque aí Isso é você muito tem, interessante. é E seu tem, mesmo, né? exato, e tem uma demanda muito grande, principalmente na biblioteca do PPG-Com da ECA, eles têm uma demanda muito grande por esse tipo de material, porque não existe. É uma coisa inovadora, mas a gente está com as ferramentas na mão e a gente pode fazer. Nossa, muito bom. Não sabia, não. Interessantíssimo. Em termos de programa de rádio, linguagem radiofônica, você se inspirou em alguém para fazer o podcast? Então, a gente tem vários formatos no podcast, né? Se você perceber lá. A gente tem o formato de entrevistas, a gente tem o formato de narração, a gente tem o formato mais humorístico, os drops. Acho que são referências da própria podosfera. Eu gosto muito do Café da Manhã da Folha, por exemplo, para a parte de entrevistas, porque ele é curto, objetivo e tem bastante conteúdo interessante e tal, né? Então, acho que os episódios que tem conversas com algum especialista, coisa do gênero, para mim foi muito mais ligado a esse. O Anticast, principalmente, que eu acho que para mim a maior referência que eu tenho assim, é o Anticast, do Ivan Mizanzuki, né? Agora não está mais com o Ivan, né? Tem uma outra equipe, que ele foi focado lá fazer o caso Evandro, né, para Globo. Mas o Anticast, para mim, é uma grande referência, porque ele ainda tem um formato mais cru, é conversa, sem interrupções, sem pausas, e é isso. Então, eu acho isso muito bacana mesmo. E o Drops, eu tentei fazer uma versão podcast do Meteoro, sabe? O canal do YouTube, Meteoro, que é uma narração, explicando alguma coisa, e pá, acabou. Então, eu tentei trazer um pouco disso. Eu não tenho ninguém clássico do jornal ou do rádio, algo do gênero na minha referência por si só. Por quê? Eu não tive tanto contato com rádio na minha formação. A minha formação de rádio, ela sempre foi muito ligada a espaços específicos e ir para o trabalho. E como eu sempre andei de moto, então menos ainda, né? Porque, né? Por motivos óbvios. Então eu não tive muito contato com o rádio assim. Um pouco de referência que eu tinha, que algumas pessoas me indicavam, meio que deu um pouco de asco. Por exemplo, a Jovem Pan, né? O programa do Pânico, que é umas coisas assim que não me desce. Então eu fui direto pro podcast, né? Eu sou uma pessoa que não tive essa referência anterior, eu fui direto. E o YouTube eu tenho uma dificuldade colossal de acompanhar. Eu acompanho coisas muito específicas, muito específicas. Eu não tenho paciência para programa de YouTube. Só se for do podcast, daí eu vou estar desses canais que eu acompanho, quando eles fazem lives e tal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, assim. Que nem a molecada gosta de assistir canal de fulano de tal que fala de videogame. Eu não tenho paciência. O formato me irrita. Aquele formato, primeiro, a humilhação, né? Clica no canal, não sei o quê, sininho, que é aquela coisa, né, que a pessoa tem que fazer, porque senão ninguém clica, né? As pessoas parece que não clicam por pura vontade. Segundo, que é aquele formato que eles têm de tratar todo mundo como adolescente besta, né? Como se o adolescente não tivesse capacidade cognitiva, porque tem. Não é que ele não tem, ele tem de ser tratado de maneira digna, né? Então você tem que tratar ele daquela maneira lúdica, infantil, né? E aí, cara, beleza? Daí eu vejo isso e fico meio, sabe? E é todo mundo, não é que é uma pessoa ou outra. Então eu acompanho coisas muito específicas. Então, por exemplo, uma questão mais de sátira e ironia da Rita Von Hunt, ou uma questão mais técnica do Tese 11, por exemplo, que são coisas mais acadêmicas, mas com essa proposta parecida com a minha, de divulgar mesmo, né, os conhecimentos. Então, eu não tive com o rádio. E a TV, como eu já sou a geração da internet, né, eu usava internet, eu não via TV, então eu também não tenho.
Então, não sei, eu não consegui ter essas referências. Talvez eu tenha de maneira inconsciente, né, essas referências. Mas, tipo assim, não, tô me inspirando nessas pessoas de forma nenhuma, não. Puxa, Victor, obrigado aí por você estar com a gente, por ter topado isso. E eu quero que você fale agora as suas considerações finais, divulgue um ponto crítico, o nome das pessoas envolvidas também no projeto. O espaço é seu. Obrigado, Felipe. Então, primeiramente, agradecer mesmo, né, a oportunidade. É sempre muito importante que nós nos conectamos, né, entre as pessoas, não só no sentido das ideias, do campo das ideias ou do campo acadêmico, mas também por uma questão territorial, né, em Sorocaba. Aquilo que eu falei para você de início. É fundamental que as pessoas em Sorocaba saibam que em Sorocaba, sim, existem outras formas de pensamento, existem muito ativismo em Sorocaba, existe muita gente bem intencionada em Sorocaba, que quer uma sociedade melhor, que está interessada em divulgar ciência, que está interessada em produzir ciência, porque muitas vezes dá a sensação que Sorocaba é uma cidade completamente ligada ao capital industrial, e ela não é, né? Nós temos universidade sim, nós temos pesquisa sim, temos pesquisa de cunho público, de cunho privado, então é fundamental que a gente tenha isso e esses canais, né, como o que você está propondo. Então, assim, parabéns, muito obrigado. Sobre divulgação, o ponto crítico, como a gente já falou, ele está em todas as plataformas, com exceção do Apple, porque a Apple é malvada. Não, brincadeira, porque é muito burocrático mesmo. Então, baixa outro aplicativo aí. Spotify, Deezer, Google Podcasts, que não precisa nem baixar, né? Você consegue direto pela busca. Chama Ponto Crítico Podcast. Por que Ponto Crítico Podcast? Porque uma alma muito estranha, praticamente no mesmo mês, produziu um podcast com o mesmo nome, mas nunca usou. Ele tem 2 ou 3 episódios e nunca não tocou o projeto para frente. Então a gente colocou Ponto Crítico Podcast para chegar na gente, vamos dizer assim. Então eu sou professor de geografia, inclusive estou entrando como servidor público agora como orientador pedagógico, eu vou trabalhar com formação de professores. Então, com toda certeza, vai ter novidade por aí também nesse cenário de podcasts, talvez com outro nome, com outro formato, mais focado em formação de professores. A gente tem a Tamara Rodrigues, que trabalha hoje como publicitária, né, comunicóloga, está indo para o mestrado. Sigam ela nas redes sociais, ela tem muito conteúdo para dar. O Gabriel Horn, que trabalha com rádio e TV, trabalha com campanhas publicitárias e também é fotógrafo. Se vocês estiverem aí casando, estiverem aí precisando de um book, alguma coisa, também sigam ele. Nosso material é o Ponto Crítico, mas todos eles fazem um material diferente. Aliás, é uma coisa muito legal, Felipe, só mais um parênteses, né? Que a galera no podcast gosta de divulgar o trabalho dos outros, né? Tipo assim, a gente faz o podcast, mas a gente faz outra coisa também. Sigam a gente nas outras coisas. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu tô como Vitor Falasca mesmo, não tem nenhum pseudônimo, nada. No Twitter também tá como Vitor Falasca. Vamos voltar com os materiais logo mais, como eu disse, mas a produção de conteúdo em redes continua e quem sabe em Sorocaba no sentido local mesmo, não surjam aí novas coisas pra gente, enfim, né, mostrar para a população sorocabana que outras vias são possíveis. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Victor? E por tudo que você falou, me veio uma última provocação que eu vou ter que ser obrigado a compartilhar com você. Claro. A gente vê uma questão de rebeldia, então, né, nos anos 80, em relação a essas rádios livres que tiveram em Sorocaba, e ocupando geograficamente em uma outra lógica Sorocaba, a cidade. Não por terra, vamos dizer assim, mas por ar, né, se ocupando Por ondas. por ondas, né, pelas ondas eletromagnéticas. E o que você acha dessa apropriação do podcast em relação a esse espaço de Sorocaba hoje em dia, 40 anos depois dessas iniciativas que teve lá nos anos 80 em Sorocaba? Olha, eu acredito que não é uma questão só de destino ou coincidência, né? Eu acredito que a cidade sempre teve essa necessidade, ou seja, naquele momento dos anos 80, muito provavelmente o que a gente está fazendo de leitura agora, essas pessoas já estavam fazendo lá, né? Tipo assim, a gente tem que fazer alguma coisa, tá tudo dominado aqui, a gente precisa mostrar uma nova postura, a gente precisa mostrar uma dialética na coisa, né? Então é um movimento que continua existindo, né? Isso é importante. A minha preocupação, né, pode parecer meme, mas não é meme real, é que essas pessoas daquele momento não estejam mais nesse movimento, entende? Porque elas eram uma resistência, elas eram o contraditório, elas eram a dialética. Se hoje elas não são isso, é uma preocupação que eu tenho.
Tipo assim, eu espero que elas continuem nessa resistência, eu espero que elas continuem nesse ativismo. Eu sei que a gente tem uma rádio ali no Paineiras, né? Que é a rádio, acho que é da Negro, se eu não me engano, que inclusive nós tivemos o caso, infelizmente, do radialista que morreu ano passado, né? Que ele foi buscar a moto dele, uma coisa assim, e a polícia matou ele. Eu sei que lá existe essa resistência, que existe esse movimento, mas eu espero que as demais também existam, e que se elas existem, eu gostaria muito de conhecê-las, e que a gente pudesse criar é uma expressão americanizada, mas eu gosto dessa expressão, desculpa, é uma questão geográfica, mas um cinturão de informações, né? Um cinturão sorocabano de informações, de rádio, de comunicação, que a gente possa no futuro aí congregar, né? Espero que isso aconteça, porque eu tô me apegando a essa esperança, mas sabendo que a geração dos anos 80 não está assim na sociedade. Mas eu estou me apegando que esse grupo de pessoas esteja assim, esteja hoje nas lideranças dos movimentos, né? Porque Sorocaba tem muitos movimentos. E se não estiver, Felipe, fica então, no caso, o convite para que a gente resgate isso, né? Logo mais, assim que as nossas produções acadêmicas se concretizarem. Maravilha, Vitor. Muito obrigado mais uma vez, então. Esse papo foi sensacional. Eu que agradeço. Até mais, Felipe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.